E quem está conosco também se junta a nós nessa transmissão, Silvio Navarro, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Daniel, Pavinato, bom dia para a nossa audiência. Um dia que eu diria histórico. Será lembrado lá na frente, quando a anistia for aprovada pelo Congresso Nacional, como o primeiro passo. Aconteceu, vai acontecer em Copacabana. Esse primeiro passo, vamos dizer, seria o kick-off hoje, não é? A partir dessa manifestação, porque nós vamos ouvir pessoas de todas as partes do Brasil, homens, mulheres, jovens e idosos, que se juntam nesse coro único pedindo a anistia dos presos do 8 de janeiro. Sua avaliação sobre esse ponto, sobre esse dia de hoje, a importância dessa manifestação pacífica? Olha só, Dani, eu ouvia o Pavinato falar sobre o aspecto jurídico e ele tem uma sólida formação, tem base, né, tem colchão para falar sobre a parte jurídica. Eu queria me debruçar um pouquinho sobre a parte histórica. Em 1979, num 28 de agosto de 1979, quando o presidente João Batista Figueiredo assinou a anistia ampla, geral e restrita, que trouxe de volta para o Brasil muita gente que, sim, passou um período difícil durante o regime militar, isso desarmou espíritos, isso pacificou o país. E agora nós estamos diante de um momento muito parecido com aquele, porque a ditadura de toga imposta pelo Supremo Tribunal Federal, que por alguma razão acha que tem um poder moderador no país, né? A exemplo da Constituição de 1824, que em benefício de Dom Pedro concedia um poder moderador, hoje eles acham que eles podem mandar no Brasil. Eles acham que estão acima da lei. Essas pessoas precisam voltar para casa. E lá atrás, em 1979, muito do que a gente hoje chama de democracia, o alicerce foi justamente essa lei. Uma lei que trouxe de volta para o país, por exemplo, vou citar aqui de cabeça um ou outro, Leonel Brizola, quando desembarcou e disse, olha, eu chego com o coração cheio de saudade, mas desarmado de ódio, que teve 2.200 brasileiros desembarcando no aeroporto do Galeão, que viu o abraço de Enfio e Betinho, que viu Márcio Moreira Alves e Miguel Arraes desembarcarem e voltarem para Pernambuco. As pessoas precisam voltar para casa. Muita gente que voltou para o Brasil naquela época tinha, de fato, sequestrado, né? O próprio sequestro do embaixador americano, Charles Elbrick, Fernando Gabeira, Franklin Martins. Muita gente ali tinha torturado, tinha matado, tinha roubado, tinha pegado em armas e não em batom, e não em Bíblia, e um algodão doce, um vendedor de cachorro-quente, não. Mas, sim, eles foram perdoados. E agora o que a gente assiste no Brasil são perdoados que não querem perdoar. Eu acho que já passou da hora. Vou além do aspecto jurídico, repito, que o Thiago Pavinato já fez uma brilhante explanação, ele tem muito mais solidez para comentar sobre duplo grau de jurisdição, sobre o poder acusatório do Ministério Público usurpado pela figura de alguém que é vítima, acusador, delegado, manda prender, soltar e etc. Mas o aspecto humano. Vocês falavam sobre a Débora, a cabeleireira, que está presa lá em Rio Claro. Ela precisa voltar para os filhos dela. Está na hora. Isso aí vai desarmar espíritos no Brasil, vai pacificar as coisas. Essas pessoas não cometeram nenhum tipo de crime, a não ser estar lá e a tarde terminou de um jeito que ninguém gostaria, teve crime de patrimônio e lesão de patrimônio público, né, de dilapidação de patrimônio, vandalismo, teve. Sim, uma turba de estúpidos ali em algum momento jogou uma pedra e a gente sabe que a catarse acontece depois da primeira pedra. Mas a pergunta que fica eu tenho memória, por exemplo, de um 6/6 de 2006, um triplo 6. Nesse dia, um sujeito chamado Bruno Maranhão, ninguém me contou, eu estava lá dentro da Câmara dos Deputados, no anexo 2. O presidente era Aldo Rebelo. Um sujeito chamado Bruno Maranhão decidiu quebrar a Câmara dos Deputados. Entrou lá com mais de 500 pessoas, arrebentou tudo, muitos eram menores, e um dos diretores do DEPOL, da Polícia Legislativa, o Normando Fernandes, ele entrou em coma por conta de pancada na cabeça que ele apanhou do Sem Terra. Aqueles Sem Terra invadiram a Câmara dos Deputados. Eles viraram um Fiat Uno
Se procurar na internet, vocês acham a imagem. Eles viraram um Fiat Uno de ponta cabeça em frente ao anexo, porque eles queriam mais dinheiro do governo que era deles, que era o governo do PT. Isso não é vandalismo? Isso não foi muito pior do que a gente assistiu? E não estou passando pano, não. Eu acho que, como eu disse, a primeira pedra, ela dá a largada a uma catarse e um efeito manada completamente equivocado. Mas se há individualização de conduta, materialidade comprovada, né? Tem que ter vídeo, tem que ter foto, tem que saber quem fez, por que fez, e aí você pune por vandalismo. Lá atrás não puniram, mas puna agora. A letra fria da lei não há problema nenhum. O que não pode é condenar uma pessoa a 15, 17 anos de cadeia, sendo que uma mulher que responde pela alcunha de dama do tráfico entra pela porta da frente do Ministério da Justiça do senhor Flávio Dino, que hoje está de toga, hoje ele veste toga, e ninguém foi punido por isso. E o Tribunal de Justiça do Amazonas condenou ela a 10 anos por tráfico de drogas. Por que é que ela tem mais direitos? Porque ela recorreu em liberdade. A Débora, que vocês falavam, a cabeleireira, ela não teve relaxamento de prisão. Ela não pôde passar o Dia das Mães nem o Natal com os 2 filhos pequenos que ela tem. Mas por que a dama do tráfico pode? Então, há uma politização da justiça e o Brasil só vai resolver e voltar à normalidade e a Praça dos Três Poderes intacta como deve permanecer, com poderes intactos, harmônicos entre si, artigo 2º da Constituição, e só vai acontecer quando a política sair de dentro do Supremo Tribunal Federal.